Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 918 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei municipal sobre regime de tributação de sociedades de advogados é inconstitucional. A matéria foi analisada no recurso ordinário 940-769, com repercussão geral reconhecida, e trata do recolhimento do ISS sob o regime de tributação fixa anual, estabelecida pelo Decreto-Lei 406 de 1968. O plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, por maioria, tese de que é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. A matéria foi analisada no recurso ordinário 940-769, com a repercussão geral reconhecida. No caso dos autos, a seccional do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Advogados do Brasil, ajuizou mandado de segurança coletivo contra o físico de Porto Alegre, pedindo que as sociedades de advogados inscritas no município continuem a recolher o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, sob o regime de tributação fixa anual, estabelecida pelo Decreto-Lei 406 de 1968, recepcionado pela Constituição de 1988 com status de lei complementar nacional. Em primeira instância, foi concedido o pedido. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, deu provimento à apelação por entender que a legislação municipal não extrapolou da lei complementar nacional, pois aquela apenas evitaria o abuso de direito do contribuinte em raríssimas hipóteses. Segundo o TRF4, a Lei Complementar 7 de 1973 e o Decreto 15.416 de 2006, ambos de Porto Alegre, que estabelecem a tributação do ISS-QN pelo preço dos serviços para sociedades de advogados, tem por escopo coibir excepcional hipótese de abuso de direito, caso em que não há falar em justo receio a legitimar a concessão de mandado de segurança preventivo impetrado pela OAB do Rio Grande do Sul, em defesa das sociedades de advogados nela registradas em regular funcionamento. O relator do recurso extraordinário, o ministro Edson Fachin, votou no sentido de restaurar a decisão da primeira instância e determinar que a administração tributária de Porto Alegre se abstenha de exigir o ISS-QN de sociedades profissionais de advogados que atuem no município, fora das hipóteses do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, do Decreto-Lei 406 de 1968. De modo incidental, votou pela nulidade constitucional do inciso 2, parágrafo 4º do artigo 20 da Lei Complementar 773 e do inciso 4, parágrafos 3º e 4º do artigo 49 do Decreto Municipal. Segundo o ministro, a jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406 de 1968, pela ordem constitucional vigente e, assim, pela prevalência do cálculo de imposto por meio de alíquotas fixas com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do trabalho. À luz da jurisprudência do Supremo, a única consequência lógica é a necessidade de diploma legal, com o mesmo status de lei complementar de índole nacional para fins de revogar ou dispor de natureza de maneira diversa sobre tributação dos serviços desenvolvidos pelas sociedades de profissionais em pauta. É incabível a lei municipal que institui ISS-QN dispor de modo divergente sobre base de cálculo do tributo por ofensa direta à linha A, inciso 3 do artigo 146 da Constituição Federal, afirmou o ministro. O dispositivo prevê que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Pois bem, pessoal, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 918 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continue inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Forte abraço e até a próxima.